Olá, minha gente querida, vamos iniciar mais uma aula de filosofia. Vamos configurar nossas câmeras, vamos configurar o livro, abrindo aqui a página do livro 272, capítulo 20, né? Nós vamos estudar o Rousseau e a soberania inalienável. Então, Rousseau, geralmente os pensadores são conhecidos pelo último nome, pelo sobrenome, né? Rousseau, ele era suíço e ele vivia na França no século XVIII. E ele também foi um dos críticos do absolutismo real. Ele também contribuiu para a reflexão, a compreensão da questão do pacto social, né? Por isso que eles são chamados de contratualistas, porque os pensadores contratualistas vão falar de um pacto social ou de um contrato social, né? O Rousseau, ele contribuiu para a ideia de pacto com o conceito de soberania inalienável. Então ele trouxe mais esse ponto para o estudo, né, a reflexão da questão do pacto. Vamos agora para o próximo tópico, estado de natureza e contrato social em Rousseau, né? Sobre o estado de natureza, o Rousseau, ele era mais otimista do que os seus antecessores, né? Por exemplo, o Hobbes via o homem em estado de natureza, né, como em estado de guerra. Ele até criou a frase: o homem é o lobo do homem. Já Rousseau não. Ele cria a hipótese de um homem que teria vivido tranquilamente antes de socializar-se. Olha que interessante, gente. O homem em estado de natureza vivia tranquilamente, sobre a ótica de Rousseau, né? E aí ele faz um questionamento, ele fala que o homem, ao ser socializado, ele vai se deparar com situações de desigualdade que o corrompe. Em estado de natureza, o homem era bom como a ideia de um bom selvagem. E aí, dentro de um falso pacto social, esse homem é colocado em sociedade e ele passa a ser escravizado por outros, dominado por outros, né? Ele faz um questionamento sobre esses elementos. Ele chama a atenção para a construção de um verdadeiro contrato, de um contrato social legítimo, onde todos estejam reunidos sob uma só vontade. Ele tem uma frase famosa, o Rousseau, que fala assim: o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Em alguns momentos ele também critica a origem da propriedade privada. Vamos entrar agora no tópico soberano e governo, né? Para Rousseau, o contrato social, para ser legítimo, é preciso que todos aceitem, né? Então, é preciso ter a aceitação de todos. E cada indivíduo, ele vai abrir mão da sua liberdade total para o bem da comunidade toda. Ele segue dizendo que o indivíduo abdica da sua liberdade pelo pacto. Então, eu abro mão da minha liberdade total pelo benefício de viver em grupo, de ser protegido por aquele grupo e também proteger aquele grupo, participar daquele grupo onde eu contribuo e também recebo. Mas para isso eu vou ter que abrir mão da minha liberdade total. Então ele fala que quando a gente está em grupo e a gente obedece à lei que o grupo criou, a gente está obedecendo a gente mesmo, a si mesmo. Porque a visão que ele tem de sociedade é que eu vou participar daquela sociedade, eu vou participar da construção das leis daquela sociedade. Quando eu participo da construção das leis, eu também passo a obedecer aquelas leis que eu também ajudei a construir. Então, para ele, isso é liberdade, é ser livre. Está até sublinhado aqui, ó, a obediência à lei que se estatuiu a si mesma é liberdade. A gente participa da criação das leis e essas leis, elas servem para todos. Então, quando nós cumprimos as leis, nós estamos sendo livres. É interessante essa reflexão do Rousseau. Com o contrato social que nós estamos falando, o povo não perde a soberania, porque o Estado criado por esse povo não está separado dele mesmo. Ele vê, gente, a ideia de Estado, o Estado unido
a seu povo, não um Estado separado. Ele vê um Estado onde o povo, as pessoas são cidadãs participantes. Então ele vê um nível de participação no Estado, nas decisões, no cumprimento das leis, na criação das leis, um nível muito profundo, talvez maior do que o que nós temos hoje. Esse texto aqui que eu sublinhei dentro desse balão, quer ver? Olha o que ele diz. Sob certo aspecto, essa teoria é inovadora por distinguir os conceitos de soberano e governo, atribuindo ao povo a soberania inalienável. O poder está na mão do povo e é inalienável porque ele não pode passar esse poder para outro ou ser tirado por outro. A nossa Constituição fala isso, o poder vem do povo para o povo, o poder emana do povo. Está na nossa Constituição, bem no início da Constituição, né? Olha uma coisa interessante que ele fala aqui no final. A soberania do povo, manifestada pelo poder de legislar, é inalienável, não pode ser representada. O Rousseau, ele não concorda com esse sistema que nós temos agora, que a gente vota em alguém para esse alguém criar as leis em nosso nome, no caso, deputados, vereadores, senadores, porque nós votamos num representante, a gente dá o poder para ele. 4 anos o poder é dele, do deputado, do senador, do vereador. Não é? E ele pode tomar as decisões que ele bem entender, sem nem perguntar para nós o que a gente pensa. Então o Rousseau, ele fala que o poder de legislar não pode ser representada. Nós teríamos que participar desse poder, viu, gente? Não é interessante essa visão dele, né? Eu acho bem interessante. Vamos agora tratar do tópico o conceito de vontade geral. O que Rousseau fala sobre isso, né? Aqui o texto volta um pouquinho ao que já foi dito. Rousseau preconiza a soberania popular. Então, Rousseau, ele traz esse elemento de soberania popular ao estudo que nós estamos fazendo, os contratualistas, né? Então, ele traz esse elemento novo. O que é essa soberania? A soberania é o poder. Esse poder, ele está no povo, na população, nos cidadãos. Ele fala, como soberano, o povo é ativo e considerado cidadão. Ao exercer igualmente a soberania passiva, assume a qualidade de súdito. O mesmo indivíduo é cidadão quando faz a lei e é súdito quando a ela obedece e se submete. Então, ele vê que o cidadão ajuda na criação das leis. Para ele, a gente deve participar diretamente, não eleger uma pessoa para fazer isso, igual a gente faz hoje. A gente vota no deputado, no senador, no vereador e ele resolve para lá. Ele não aceita esse tipo de essa forma. Para ele, a gente tinha que participar diretamente. E quando a gente cria a lei, a gente está sendo cidadão criador de lei, né? Essa lei criada, nós também vamos ser submetidos a ela. Então, eu também sou súdito dessa lei. Então, é interessante isso que ele coloca, né? Na qualidade de povo incorporado, o soberano dita a vontade geral, cuja expressão é a lei. Então, gente, a vontade geral é aquela vontade fruto do processo de criação de leis, de discussão, de reflexão, onde se decide o que é melhor para todos em forma de lei. Então, o que é a vontade geral? É a vontade daquele povo expresso pela lei. Então, as leis que nós criamos, ela expressa para nós a nossa vontade, o que a gente quer que se realize. Então, aquela vontade que se torna lei é chamada de vontade geral. Então, o Rousseau, ele diferencia o termo vontade geral do outro termo vontade de todos, né? Que a gente falando, a gente pode achar que é a mesma coisa, vontade geral e vontade de todos. Já o Rousseau não, ele não acha que é igual. Então ele dá 2 elementos para a gente tentar entender. Por exemplo, a pessoa privada tem uma vontade individual que geralmente visa ao interesse egoísta e à gestão de bens particulares. Essas decisões que visam benefícios individuais junta várias pessoas, um grupo de pessoas, ou até um grupo grande de pessoas, para buscar benefícios individuais. Isso ele chama de vontade de todos. Para ele,
é diferente da vontade geral. A vontade geral já é para toda a comunidade, para todos. Olha, a pessoa pública é o indivíduo particular que também pertence ao espaço público, participando de um corpo coletivo com interesses comuns expressos pela vontade geral. Para ele, a vontade geral é aquelas decisões que visam o bem de todos, de toda a comunidade, e não aspectos individuais de um grupo dentro da comunidade. Ele segue aqui falando, né? O interesse da pessoa privada coincide com o interesse da pessoa pública. De acordo com Rousseau, nem sempre o interesse da pessoa privada coincide com o interesse da pessoa pública, pois o que beneficia a pessoa privada pode ser prejudicial ao coletivo, à comunidade. Ele é bem, nesse ponto aí, ele é bem radical, né? Ele quer realmente uma clareza do que é a vontade geral. A vontade de todos, portanto, não se confunde com a vontade geral, pois o somatório de interesses privados tem outra natureza do que é do interesse comum. Ele está fazendo um questionamento aí, porque a vontade geral é quando se quer o benefício da sociedade como um todo. A vontade de todos é quando alguma coisa é colocada para o benefício não de toda a comunidade. Aí o texto do livro continua afirmando: encontra-se aí o cerne do pensamento de Rousseau, que reconhece autonomia e liberdade na capacidade de se submeter a uma lei. A pessoa é livre na medida em que dá o livre consentimento à lei. Isso aí está o sentido do contrato social, né? Eu abro mão do meu direito individual total para viver em comunidade. Isso é o pacto. Eu obedeço à lei, aí está a minha liberdade dentro da comunidade. O texto aqui afirma: embora seja contratualista e se posicione contra o absolutismo, Rousseau ultrapassa o elitismo de Locke ao propor uma visão mais democrática de poder. Então, o Locke, né, ele como sendo da classe dos burgueses, então ele defendia uma liberdade mais voltada para quem já tinha algum tipo de poder aquisitivo e etc. Não era para todos. O Rousseau não. O Rousseau ele não vê uma sociedade dividida. E ele não vê com bons olhos se utilizar das leis da comunidade e das leis para beneficiar um grupo dentro dessa comunidade. Ele não vê isso com bons olhos, né? Mas ele vê uma sociedade igualitária, onde todos têm o mesmo poder de participação, o mesmo direito de questionar e de propor leis e de participar da elaboração das leis, da criação das leis e também como súdito para obedecer essas leis. O pensamento de Rousseau é bem interessante, né? Então vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos.